Olá, turma boa! Quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Semana de 28 a 5 de outubro de 2022. Pós-eleição, clima quente, clima tenso, né? Desculpa essa cara de sono, eu vou explicar para vocês rapidamente aqui um problema pessoal. O meu vizinho está fazendo uma obra e às 8 horas, eu gosto de acordar um pouquinho mais tarde, ele começa a bater, aí eu acordo. Aí quando chega no final do dia, tá, eu tô morrendo de sono. Aí quando ele para lá pelas 4h30, 5 horas de fazer a obra, eu vou dar uma cochilada. E aí agora são 6h30, porque o sono fica atrapalhado, né? E fora a insanidade, né? Eu botei tampão de ouvido, porque é uma loucura. Mas vamos lá. Nesta aula, nós já podemos fazer algum balanço das eleições. Não porque ela não se concluiu totalmente em segundo turno, né? Em alguns estados, mas em alguns sim. A minha sugestão, eu gravo para o Brasil inteiro, né? Eu penso no Brasil inteiro, do Amapá ao Rio Grande do Sul. Se você vai prestar um concurso aí no seu estado, tanto no G1 como no Brasil 360, em todos os sites, eles têm um mapeamento estadual aí das eleições. Eu não posso fazer isso aqui, porque senão isso duraria 3 horas, né? Mas a minha dica é que você, se for uma eleição municipal, observar quem ganhou na Assembleia Legislativa do seu estado, o deputado federal mais votado, né? Porque eles podem vir a fazer esse tipo de pergunta para você num quadro mais específico, tá? A gente pensa aqui atualidades no âmbito geral, né? Agora, essa é a minha sugestão. Infelizmente, eu gostaria muito de gravar como foram as eleições no Amapá, como foram as eleições no Mato Grosso do Sul, como foram as eleições em São Paulo, mas isso é inviável, né? E aí você, concurseira, concurseiro, deve sim procurar nesses sites que eu sugeri o mapeamento do seu estado, tá? Então vamos lá. Bom, esses são os nossos endereços. A gente faz o pedido carinhoso que você nos siga no Instagram, que acesse o nosso canal do YouTube. Eu prometo que semana que vem eu gravo mais questões de atualidades inéditas, do livrinho 8 que eu estou escrevendo, né? E o WhatsApp é o contato para que as pessoas possam ter acesso aos livrinhos que eu escrevo e tirar dúvidas. Fiquem à vontade, eu sou um cara que adoro conversar com aluno, né? Eu sou da velha guarda do mundo dos professores, né? Então, enfim, a gente sabe que esses algoritmos todos exigem, senão o YouTube te esconde, né? Senão eles colocam você lá para trás. Vamos lá para as primeiras notícias. Semana de 28 a 5 de outubro. Para quem está assistindo pela primeira vez, eu sei que é meio chato, mas é o jabá. É o livrinho 7, que tem temas de julho a setembro. Estou fazendo o livrinho 8, que vai concluir o ano de 2022. Existem outros tantos volumes, são questões inéditas e adaptadas, porque algumas pouquíssimas, eu não estou tendo acesso a questões porque eu gosto de questões de múltipla escolha. O grande lance dos e-books, primeiro é o preço, que eu acho super barato, R$25. E segundo, são 100 páginas. Os comentários, a questão é uma provocação para tratar de 150 temas diferentes de Brasil e 50 temas diferentes de mundo. Muitas vezes temas que eu não consigo colocar aqui na aula e que podem virar pegadinhas de concurso. Olha, esta é uma questão mais estrutural.
Olha, lendo a manchete, fome e crise estão abrindo hiperperiferias em São Paulo. Ah, mas isso é em São Paulo. Isso não é em São Paulo, isso é em todas as regiões metropolitanas do Brasil. Crise econômica, desemprego e alta da fome estão abrindo novos bairros precários na capital paulista e região metropolitana, chamados de hiperperiferias por alguns urbanistas, né? Saindo daqui, ele cita uma ocupação chamada Terra de Deus, que é depois do Grajaú, que é a região mais populosa de São Paulo, de 360 mil habitantes, né? São os chamados nômades habitacionais, muitos dos quais em situação de fome, desempregados, desamparados, com acesso escasso à política e serviços públicos como saúde e transporte, né? Qual é a grande característica desses lugares, né? Ruas estreitas, sobrados colados uns aos outros, dezenas de prédios de moradia popular e um comércio efervescente nas avenidas maiores. Na Terra de Deus, contudo, predominam os barracos de madeira, as ruas são de terras, não há ponto de ônibus ou comércio, canos e fios expostos mostram que a água e energia elétrica só chegam por meio de gambiarras clandestinas. Eu não estou aqui para fazer nenhuma crítica social, política a nenhum governo, eu estou aqui para chamar a sua atenção para conceitos novos que em regiões metropolitanas estão ocorrendo. Este é um conceito novo, hiperperiferia. O que dizer disso? Lamentável, uma tragédia social que acho que comove a todos nós. Morre Éder Joffre. Porque, Diogo, se for a gente fazer aqui o obituário de todo mundo importante que morre, né? Mas não, veja, Éder Joffre era considerado o maior boxeador peso-galo brasileiro de todos os tempos. Ele foi campeão mundial da categoria entre 60 e 65, e em 73 conquistou um outro título com peso-pena, e ele entrou pro hall da fama do boxe na costa oeste dos Estados Unidos, né? E ele é conhecido como Galo de Ouro. Um momento que o Brasil vivia, dos anos 60, aí de grande crescimento econômico, logo após o governo Juscelino, com Maria Esther Bueno ganhando no tênis, o Brasil crescendo 50 anos em 5, né? Era o símbolo de um país que todos diziam que poderia dar para frente, né? Campeão da Copa do Mundo em 58 pela primeira vez. Todos esses dados revelam os anos 50 e o começo da década de 60, aí um momento de glória do Brasil e de respeitabilidade no plano externo. Uma perda, ainda mais eu que sou São Paulino, ele lutava pelo São Paulo. Primeiro resultado das eleições. Você fala, meu Deus, isso é óbvio, não precisa você colocar aqui. Lula e Bolsonaro vão ao segundo turno em disputa pela presidência. Foram os mais votados, uma votação muito louca, porque quase 99%, quase 90% dos eleitores ou votaram no Lula ou votaram no Bolsonaro. Qual é a preocupação? A preocupação é você guardar aí a diferença, foi 48,5 a 43,20. Por quê? Porque daqui a pouco vem o segundo turno. E aí, de repente, eles constroem uma confusão numa questão, numa prova. Deixa eu botar mais para cá aqui, para ficar mais retinho. Confundindo o primeiro e o segundo turno. Tá? É isso que eu quero que você observe. Observe o primeiro turno e observe o segundo turno, porque você vai esquecer do primeiro turno, porque vai ficar o resultado final e eles podem exatamente fazer uma jogadinha em uma eventual questão de prova.
Então, fica aqui registrado, né, nessa aula este alerta a você. Só para você saber, de acordo, voltam a fazer campanha na segunda-feira, no dia 7, que é sexta-feira, depois de amanhã, já começa novamente o horário eleitoral gratuito na TV. E agora com tempo igual para os candidatos. Eu peguei algumas manchetes, eu vou ter que sair, né? Mas deixa eu aqui, dessas eleições. Lula vence em 14 estados e no exterior no primeiro turno. Bolsonaro em 12 estados e no Distrito Federal. O segundo turno será dia 30 de outubro. Terceira colocada foi Simone Tebet e o quarto, Ciro Gomes. Outra manchete. Eleições, percentual de votos brancos e nulos é menor desde 94. Foram 5 milhões de votos brancos e nulos, que pode mudar totalmente o resultado eleitoral, o equivalente a 4,4% do total. A abstenção atinge, ou seja, quem não foi votar, 20%. Maior percentual desde 98, né? Isso também pode mudar o cenário eleitoral do segundo turno. PT tem mais governadores eleitos em primeiro turno, MDB, PP e União Brasil vem em seguida. O partido teve 3 governadores eleitos, já mostro um quadro para você. Já nos estados em que a eleição para o governo foi para o segundo turno, porque tem muitos estados com segundo turno, o PT, o PL, que é do partido do Bolsonaro, União Brasil e o PSDB têm mais representantes nas disputas. PL elege maior bancada na Câmara dos Deputados, foram 99. Mulheres passam de 15% para 18% dos assentos na Câmara dos Deputados, né? Foi de 77 para 91. Longe de ser a verdadeira representação da sociedade brasileira, né? Também cresceu o número de candidatos que se autodeclaram pardos e negros, tá? Então, é só um quadro geral das eleições aí. Aqui, eu coloquei um mapinha de onde já houve eleição em primeiro turno. O que está em cinza, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Roraima, Amazonas, terão segundo turno. Atenção, alunas e alunos desses estados. Acompanhem, porque cai sim. Uma vez consagrada as eleições, finalizadas as eleições, as provas colocam perguntas, sim, sobre quem venceu as eleições aí nos estados, no âmbito federal. E então, novamente, eu faço esse alerta a você para tomar todo esse cuidado, porque eu não consigo aqui fazer esse levantamento um a um. Maravilha? Aqui mais uma listinha. O que eu posso fazer é deixar aí, né? Veja os governadores eleitos e a maior diferença, quem já se elegeu, né? Então, Amapá, Roraima, Piauí, Minas Gerais, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão. Então, nós já temos o quadro definido no âmbito estadual. É óbvio que agora vamos ver como é que fica. E aqui tem a porcentagem de como foi aí a diferença entre aquele que se elegeu, porque para se eleger em primeiro turno basta 50%, as pessoas confundem, acham que é 51%. Não, é 50% dos votos mais um voto, tá? Então estão aí os nomes para aqueles que não gostam de política, estão estudando, né? Precisam aí de um material, eu recolhi e coloquei aqui para você. Falta definir, como estava no slide anterior, as eleições em segundo turno, porque governadores não tiveram essa
percentagem de votos. Essa é uma notícia para quem é professor, que é das mais horríveis, né? Com a voz rouca, que ontem eu dei aula no presencial, berrei muito. 1 em cada 3 jovens, 1 em cada 3, não consegue estudar nem trabalhar, mostra relatório da OCDE. No ranking da OCDE, que inclui todos os membros do grupo e mais 7 países parceiros, a Holanda aparece com a menor taxa de jovens que não estudam e nem trabalham, né? Então lá os jovens estudam e trabalham, e o Brasil está em penúltimo lugar, à frente apenas da África do Sul. Não, esse levantamento não é feito com todos os países, a OCDE não fez um levantamento nos 193 países que compõem o mundo. E aí nós entramos naquele famoso dilema. Por que eu não consigo o primeiro emprego? Porque eu não tenho currículo. E por que eu não tenho currículo? Porque eu não tenho o meu primeiro emprego. E aí o cara entra naquela de desilusão absoluta, né? E isso é um caminho para toda a tragédia humana, você sabe, para o crime, para o mundo das drogas, e é triste chegar, porque isso, segundo os próprios analistas, né, isto traz uma previsão para o futuro brasileiro, como diz esse pesquisador da Fundação Lehman, que é uma das fundações mais importantes em educação, de fato é um quadro muito grave, porque esse início da carreira profissional é muito importante para que esses profissionais possam avançar ao longo do tempo, né? E isso também prevê um país que, se o jovem não está estudando, né, ele não vai conseguir acompanhar a pauta do emprego, que é um emprego cada vez mais específico. Bom, eu estou aí falando muito de aspecto social, cada aula a gente foca em algum tema, né? Às vezes é muita economia, às vezes as questões sociais, mas evidentemente que pouco se noticiou sobre o Brasil nessa semana, porque é o tempo todo dizendo quem está apoiando quem no segundo turno, mas quando tiver o segundo turno eu venho aqui e faço análise com vocês. Bom, parto então para a questão mundo. Aí, NASA e SpaceX lançam nova missão à Estação Espacial Internacional. Apelidada de Crew 5, a missão é o 6º voo de astronauta lançado com um esforço conjunto. Olha que interessante. Nessa missão foi americanos e uma cosmonauta russa, porque por mais que a gente saiba que haja uma contingência e algo terrível acontecendo, que é a guerra da Ucrânia, no âmbito da cooperação internacional sobre estudos aí espaciais, Estados Unidos e Rússia estão lado a lado. O que há de inovador nessa expedição, né? O que há de inovador é que mais uma vez uma parceria entre uma empresa privada e a NASA, e pela primeira vez uma indígena, né? Uma nativa de povos indígenas viajou aí para a Estação Espacial Internacional. Lembrando que China também está construindo a sua Estação Espacial Internacional, né? E aí, essa missão demora 20 horas a viagem, e eles, então, colocaram, e é legal quando tem uma novidade, uma descendente indígena no voo.
Sexta-feira, dia 30. Entenda por que Vladimir Putin anexou territórios ucranianos. Acordos para a inclusão das regiões de Donetsk e Luhansk, grande parte de Kherson e Zaporizhia, à Rússia foram assinados em uma cerimônia no Kremlin. Isso foi na sexta-feira, né? Então, ele anexou e olha o primeiro parágrafo. Milhares de quilômetros quadrados de território ucraniano. É a maior tomada forçada de terras na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Ele assinou, fez uma cerimônia e tal. Nós sabemos que há realmente nessas regiões habitantes pró-Rússia, né? E lá no terceiro parágrafo, o presidente russo obteve aprovações estratosféricas depois de anexar a Crimeia após um referendo em 2014. Eu já contei para vocês que ele fez um referendo, muitos dizem fraudulento, nessas regiões para anexar. Então parece, todos os analistas dizem, por que anexar? Anexar porque, saindo daí, né, deixa eu sair daqui, anexar porque isso aumenta a popularidade dele dentro da própria Rússia. Vamos conferir, porque essa guerra, eu estou aqui desde fevereiro colocando temas referentes a ela. Muito bem. E aí? Rússia veta a resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre anexações. Brasil e China se abstêm. Texto defende que referendos não podem servir como base para alterações nos status das regiões da Ucrânia. Deixa eu explicar. O Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 membros. 5 são permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. E eles têm o poder de veto. O que é isso? E 10 são rotativos. O Brasil está entre os rotativos durante 2 anos. Tá? O Brasil se absteve, assim como a China, né? Muito por conta dos BRICS. Nós sabemos que há aí essa questão, mas tradicionalmente o Brasil ele sempre teve uma diplomacia de defender a soberania dos povos. Coisa que a Rússia não está respeitando, anexando o território ucraniano. É uma política externa perigosa para o Brasil, eu considero, mas logo após que o Putin assinou essa anexação desses territórios, que eu já mostro quais são, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu contra o referendo e o Brasil e a China se abstiveram desta condenação, tá? Mas não foram só eles. Gabão e Índia, veja que a Índia também fazendo parte dos BRICS, também se abstiveram. Importante entender essa geopolítica internacional. Quem propôs foi os Estados Unidos e a Albânia. Fica distorcido sempre que eu coloco o mapa, mas Rússia, 4 regiões, tá? Tá lá, ó. A Crimeia já tinha sido anexada e não foi totalmente a região de Zaporizhia, e nem de Kherson, né? Mas o que o Putin está falando é que agora falta definir a fronteira. Já conto o desdobramento disso aí. A Crimeia já faz parte daquilo que se chama Federação Russa. Tá aí o mapinha, onde está a legenda ao lado, regiões anexadas pela Rússia. Só repito, não foi totalmente as regiões de Zaporizhia nem de Kherson, Donetsk e Luhansk sim. Bom, é um país que eu já falei, porque eu sempre peço para assistir as aulas antigas, né? Porque o que o aluno até outro dia comentou, é uma novelinha.
Burkina Faso sofre segundo golpe militar em 8 meses. Ibrahim Traoré depôs o líder militar Damiba devido à sua incapacidade de lidar com a insurgência islâmica no país. Ah, Diogo, eu ia até colocar o mapinha de onde é Burkina Faso, que é um país que poucas pessoas conhecem, até que existia, ali no miolo da África, mas eu achei que ia ficar muito longa a aula e eu não quero ficar ocupando muito seu tempo. É mais do mesmo, daquilo que eu tenho dito e já falei, quem está me acompanhando nas aulas sabe, eu já coloquei a região do Sahel, Burkina Faso fica muito próximo, os extremismos islâmicos estão agindo naquela região, Níger, Mali, Chad e Burkina Faso. E quem é o extremismo islâmico? É o Estado Islâmico, é a Al-Qaeda. E o que aconteceu? Houve um golpe lá em janeiro, dizendo que, olha, você não está sendo competente em reprimir esses islâmicos que estão vindo para essa região. E agora é o golpe dentro do golpe, né? Um outro militar falou assim, olha, você derrubou o governo anterior, mas você, enquanto militar, também não está cumprindo aquilo que prometeu. Então, por isso, eu te deponho, né? Isso foi na sexta-feira, 30 de setembro. Isso prova para nós todos que países africanos ainda vivem instabilidade nas suas instituições democráticas. Isso é a prova, né? E é a prova que nós temos cada vez mais uma atuação do extremismo islâmico, não só no Afeganistão, não só no Oriente Médio, mas se expandindo para esse miolo da África. Os concursos adoram golpes militares e instabilidades políticas. Por isso, vira notícia na nossa aula. Quem tiver curiosidade, faz parte, né? Eu digo que é 50% a gente, 50% você. Dá um Google, veja onde fica Burkina Faso para não alongar muito a nossa aula. Bom, começa a sair a rodada dos Nobéis, né, do Prêmio Nobel. E não são todos que caem em prova. Os que mais costumam cair é o de Medicina, o de Literatura e o da Paz. Tem o da Física, tem o da Química, mas até quando eu quis aqui, né, e até por uma questão muito louca, né, a Nobel da Medicina vai para Svante Pabo por descoberta sobre genoma de ancestrais humanos extintos. O vencedor é sueco e leva prêmio de 10 milhões de coroas suecas, 4 milhões de reais. O Nobel foi um cara que instituiu esse prêmio porque ele inventou a dinamite, ele se arrependeu muito e resolveu apoiar e premiar cientistas que promovem grandes avanços na humanidade. Agora veja você o que esse cara conseguiu, né? Esse cara sequenciou o genoma do homem de Neandertal, que é um parente extinto dos seres humanos. Depois vem o Homo sapiens. Isso ele conseguiu porque o homem de Neandertal, ele era canibal. E ele conseguiu, na pesquisa dele, né, separar os restos de carne que contavam em esqueletos desses hominídeos aí, que estavam lá no esqueleto. Olha que coisa fantástica, né? O cara conseguiu pegar resto de carne, né, de coisa de 40 mil anos antes de Cristo. Lá no último parágrafo, Pabo também descobriu que a transferência de genes ocorreu desses hominídeos agora extintos para o Homo sapiens, a espécie a qual pertencemos, após saída migratória humana
da África há cerca de 70 mil anos. Uma informação importante que ajuda a entender como o mundo era povoado nessa época. Tudo indica que os primeiros habitantes do planeta vieram da África. E mais do que isso, que o homem de Neandertal teve relações com o Homo sapiens e dessa miscigenação surgiu o Denisova, né? que era completamente desconhecido. Muito legal essa notícia. Para eu que sou historiador, eu amo, né, quando vem um babado desse. E quero dizer, as provas adoram perguntar quem venceu o Nobel ou qual foi o tema. Vindo os outros, eu trago aqui para vocês também. Meu Deus, mais uma tragédia climática. Não temos os números. O dado, quando eu levantei, sobre o furacão Ian, que atingiu a Flórida, deixou mais de 100 pessoas mortas. Mas tem muita gente desaparecida. Cuidado, porque o furacão que atingiu aí Cuba foi o Fiona. Esse é um dos furacões que simplesmente pode entrar para a história dos Estados Unidos, segundo o levantamento feito pela CNN, né? Mais de 1.100 pessoas foram resgatadas das partes inundadas, e essa época é a época realmente de furacão, não é, não, este ano de 2002 teve um furacão. Não. Todo setembro e outubro tem furacões, eles dão nome de pessoas, né? E é sempre um homem ou uma mulher, né? O próximo deve ser com L, né? H e L, e aí vai alterando, né? Agora, se você observar, isso é fácil de você achar na internet para quem o que produziu de desastre em algumas cidades da Flórida é um negócio impressionante. Casas completamente, assim, barcos misturados com carro dentro de piscina, um negócio assustador. Vamos atualizando vocês conforme esse número for, infelizmente, chegando, mas todos os políticos, né? Deixa eu sair daqui. Alegam que esse é um dos piores furacões da história dos Estados Unidos. Mais de 689 mil residências e empresas ainda não estavam sem energia no domingo. Há falta de água potável, né? Uma tragédia climática que se repete e vai repetir na sua prova. Estados Unidos e Coreia do Sul fazem manobras militares. Gente. Coreia do Norte, acho que nunca lançou tanto míssil aí, ela sempre lança nos mares, né? Parece que ela quer aparecer, está um pouco escondidinha do noticiário, mas esse míssil sobrevoou pela primeira vez o Japão. E aí, no Japão, ocorreram toques, alarmes, procurem abrigos, procurem túneis, se escondam, porque detectamos que a Coreia do Norte está lançando, porque ela lançava míssil, mas não sobre o território. E aí, ela lançou um míssil passando. Se essa porra cai em cima do Japão, né? Imediatamente, uma reação dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e do próprio Japão, dando uma demonstração com exercícios militares de que estão prontos para reagir diante de qualquer eventual ataque desse desequilibrado líder da Coreia do Norte. Esse foi o 5º míssil em uma semana, né? Uma nítida e clara tentativa de demonstração de força de um regime absolutamente anacrônico.
né? Hoje, quarta-feira, os Estados Unidos pediram uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Putin volta a violar direito internacional a assinar a anexação das áreas da Ucrânia. Forças da Ucrânia avançaram no sul e no leste em áreas que a Rússia já havia ocupado. E como eu acabei de dizer, né, a semana passada ele fez uma cerimônia e hoje, quarta-feira, ele assinou essa anexação após o parlamento russo ter referendado que esse território deve pertencer à Rússia. Ocorre que a Ucrânia está retomando este território. E ele, né, deixa eu sair daqui, deu um mês para que as pessoas possam pedir o passaporte russo, né, pedir a cidadania russa, e Kiev e seus aliados ocidentais dizem que a tentativa de anexação da Rússia é uma apropriação ilegal de terras e nunca será reconhecida. O que só faz a gente entender que essa guerra está longe de acabar, né? Eu já mostrei ali, né, quais são as áreas anexadas, mas é uma decisão unilateral da Rússia. Ocorre que está lá, na cidade de Lian, em Donetsk, soldados da Rússia precisaram fugir, deixando para trás corpos de militares nas ruas. Mesmo ele anexando, ele não definiu a fronteira, a Ucrânia está reagindo e os americanos já disseram que vão dar mais ajuda à Ucrânia. Como eu falei há pouco, uma decisão que me parece ser muito no caráter de aumentar a sua popularidade dentro da própria Rússia, mas que também tem a ver com os avanços que a Ucrânia tem conquistado em território que era antes dominado pela Rússia. Eu tenho que fazer o quê? Trazer a notícia para você, transformar essa notícia em questão de livrinho, para que você também tenha, para quem me procurar e tiver interesse, acesso a como isso pode virar uma questão. Mas já está virando brincadeira eu tanto falar isso, já estou indo para os 40 minutos, a nossa novelinha de 2022. Novelinha não, tragédia, né? Pessoal, esses são os livrinhos, o azul e o salmão tratam de questões de 2021. Quero dizer que quando o edital não coloca a data, você deve sempre estar atentas e atentos a temas dos últimos 2 anos. O livro preto trata de temas, todos são diferentes, não tem nenhuma questão repetida, né? O livro 3 trata de temas de janeiro ao finalzinho, de dezembro ao finalzinho de janeiro. Esses aqui já são todos de 2022, fevereiro a março, o azul escuro, março a maio, o laranja, o rosa, maio a julho, porque eu preciso que os temas vão... Por que eu preciso? Porque você escolhe esse tempo. Eu escolho esse tempo porque é o tempo onde eu consigo reunir 100 temas diferentes aí em questões. Dá mais ou menos 2 a 3 meses para que eu consiga tratar de coisas relevantes. Não vou ficar tratando aqui de fofoca de novela. Este é o último, é o 7. É só pegar aqui a descrição, na descrição o link da assinatura do Vencendo Concursos, no Hotmart, se tiver interesse, né? É o último volume, ou entrar em contato pelo meu WhatsApp,
eu mando, a pessoa faz um Pix, R$25 cada volume. Se ela comprar mais de um, eu dou um descontão, né? E eu agradeço, toda semana a gente está vendendo para o Brasil inteiro. O pessoal tem adorado e tanto que fala assim, Diogo, quando sai o 8, me avisa. Quem compra sempre pede para que eu avise aí que quando sair o próximo, seja comunicado. Realmente é um material inédito na praça e eu tenho muito orgulho de ter sacado isso aí e dar um trabalho louco. Eu faço 2 questões por dia, para você ter uma ideia, quando eu consigo. Não posso deixar de repetir aqui meus endereços, né? Fazer aquele pedido, mas pelo 911-9982-1413 você mandou uma mensagem pelo WhatsApp. E se quiser mais saber detalhes sobre os livrinhos, né? É só mandar mensagem que eu respondo, menos durante a madrugada. Se eu não conseguir responder, porque eu estou cochilando, porque essa maldita obra do meu vizinho aqui está me incomodando. Pessoal, este é o canal que eu fico assustado. Eu falo para o Cristiano, nosso coordenador, caramba, cara, todo dia você está batendo recorde de pessoas seguindo o seu canal. A quantidade, são mais de 1000 vídeos gratuitos das mais diversas disciplinas, com professores super qualificados, sérios, que não ficam fazendo jabá que nem eu. Eu estou brincando, eu tenho que falar dos meus livrinhos, eu acho que é uma coisa super importante. Tem aqui o link da assinatura Premium para você ter acesso aos concursos de prefeitura, de estado, do INSS, enfim, ou entrar em contato com o Cristiano, ele é um coração aberto, ele te atende. Se ele não estiver te atendendo é porque ele grava todo dia conteúdo novo, né? Então, fica aí, mais uma vez, essa referência ao Vencendo Concursos e parabéns para toda a equipe de professores e para o Cristiano pelo conteúdo aí e essa opção. Eu não conheço nenhum canal que tenha aula de atualidades gratuitas semanais para vocês. Eles colocam mais para fazer jabá e fazem mensais. E aqui a gente é semanal. Muito obrigado, bati os 42, estou cravando 42 sempre. Boa semana, dia 12, estou aqui de volta. Eram essas as mensagens aí e acompanhe o resultado, como eu falei, eleitoral da sua cidade, do seu município, se você for prestar um concurso bem específico aí. Tchau, tchau, fica com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau.